Se apresentou hoje de manhã à Polícia Civil o motociclista que estava com um amigo no momento em que ele agrediu a ex-namorada em Ribeirão Preto. Em depoimento, o motociclista contou que o amigo pediu uma carona e quando viu a ex pediu para que ele parasse a moto. E aí já começou as agressões. Ele disse que ia interferir na briga, mas viu que o amigo estava armado. O autor foi preso ontem. A ex-namorada falou hoje com a nossa equipe e contou como tudo aconteceu. A vítima prefere manter a identidade em sigilo. Ela passou por uma cirurgia para retirar o projétil que ficou alojado na perna. A jovem, de 19 anos, foi atingida por um tiro nas nádegas e ainda se recupera do ferimento. Ela se relacionou com um rapaz que tentou tirar a vida dela por 5 anos. Pedro Henrique de Freitas tem 18 anos. No começo é como é todo relacionamento, né? O homem é carinhoso, aí passou 2 anos, eu fui morar com ele. E aí, a partir do momento que eu fui morar com ele, ele já começou a ser totalmente agressivo comigo. Segundo ela, tempos depois, o companheiro ficou agressivo. Não tinha motivo. Ele saía e alguma coisa não dava certo na rua, que ele ia fazer, ele já chegava, já era motivo para ele descontar em mim. Aí depois ele chorava, igual todo homem arrependido. A jovem conta que o relacionamento ficou abusivo. Os ciúmes dele eram ciúmes de posse, é um ciúmes possessivo, os ciúmes dele. Como é que era? Eu não posso conversar com ninguém, eu não posso ter amigo, eu só tenho que ficar dentro de casa, ele não deixava eu trabalhar, ele não deixava eu estudar, porque ele falava que ele me sustentava, então eu não tinha que sair para rua para trabalhar, para estudar, para fazer nada. Ele me obrigou a trancar minha faculdade, eu não fazia mais minha faculdade por causa dele. No final do ano passado, a vítima foi agredida durante uma discussão com o companheiro. Ele já chegou me batendo, eu estava deitada na cama, eu lembro, aí a gente desceu as escadas discutindo, ele tinha ido no bar. Aí a gente subiu também discutindo, chegou lá em cima e ele começou a me bater. Aí eu fui pra cozinha, peguei uma faca pra poder me defender e ele saiu correndo. Acho que com medo, sabe, de eu dar uma facada nele, não sei. E aí você foi embora? Eu fui embora pra casa da minha mãe, voltei pra casa da minha mãe. O agressor desapareceu, mas em maio voltou a procurar a jovem. Pedindo pra voltar comigo. Eu falei que eu não ia voltar, já estava decidida a não voltar mesmo. E aí ele só falou tá bom e não falou mais nada. Eu não via o Pedro desde então. Ele sempre me mandou mensagem querendo uma reconciliação, mas eu nunca quis. A tentativa de feminicídio foi no Dia dos Namorados. A jovem estava com uma amiga perto de casa e foi perseguida pelo ex-companheiro. E ele já desceu da moto me batendo, ele não falou nada, ele só me batia. Aí a minha amiga foi entrar no meio para separar e foi a hora que ele deu um tiro no chão, que catou de raspão na minha perna. E aí ele estava montando na moto, eu achei que ele estava indo embora, mas ele não foi embora. Ele falou que a vontade dele era dar um monte de tiro no meio da minha cara e engatilhou a arma e desceu da moto de novo. Foi quando eu corri. Eu dei as costas para ele e o tiro pegou na minha bunda. Você pensa ali que você teve sorte, né? Eu tive. Meu maior medo ali no momento era de morrer, deixar minha família. Eu via o desespero do meu pai, da minha mãe, o desespero da minha amiga, porque a minha amiga viu tudo. Então, pra mim era muito ruim, era muito agoniante, eu não conseguia falar nada. Eu não conseguia nem sentir dor, não conseguia chorar, eu não conseguia esboçar nenhuma reação. Eu só estava pedindo pra Deus não deixar nada acontecer comigo. Nessa imagem dá pra ver o momento em que a jovem cai ferida após ser atingida pelos disparos. Pedro Henrique foi preso quase 15 dias depois de atirar contra a ex-companheira. Ele indicou para a polícia onde estava a arma do crime. Nós perguntamos da arma de fogo, onde estaria. Ele afirmou que teria deixado com um amigo. Nos deu o nome desse amigo, fomos até a casa do amigo. O amigo não confirmou a informação. Disse que sim, ele foi até lá e pediu que ele escondesse a arma desse amigo. Ele negou, então, diante disso, o investigado teria escondido a arma num vaso de flores, de plantas ali próximo. E nós fomos até esse vaso e confirmamos que estava ali. O revólver calibre 32 foi apreendido. Segundo a delegada, durante o depoimento, o autor deu uma versão diferente da que foi dada pela vítima. Ele confessa que atirou, mas ele afirma que não pretendia matá-la. Que ele disse que a encontrou primeiramente no Dia dos Namorados, eles estavam juntos, segundo ele. Ele comprou um presente para ela, mas eles brigaram nesse dia. E ele a viu em via pública conversando com outras pessoas, o que lhe provocou muitos ciúmes. Ele mais uma vez foi atrás dela de moto com esse amigo, confirma que foi até a casa desse amigo se armar de uma arma de fogo, que era dele, porém estava na casa do amigo. Ele encontrou a vítima na bicicleta com a amiga, aí os depoimentos convergem, e ele desceu para conversar. Ela se mostrou arredia, ele a agrediu, ele confirma que ele a agrediu, e desferiu 2 tiros sem intenção nem de acertá-la.
O motociclista que levou Pedro Henrique até o local do crime se apresentou à polícia um dia depois da prisão do amigo. Ele disse que na noite do crime encontrou com o Pedro na rua e que, como trabalha com transporte, o amigo pediu uma corrida para casa, no valor de R$10. O motociclista disse que, como a moto estava sem gasolina, avisou que iria desviar para abastecer. No caminho, Pedro viu duas moças e mandou o colega frear. Pedro teria dito a ele para esperar porque a namorada dele estava ali. O jovem contou também que o amigo desceu da moto já batendo nela. Sacou uma arma e atirou primeiro no chão. Ainda de acordo com ele, a menina saiu andando e Pedro atirou de novo nas costas dela. Por fim, ele afirmou que no momento que a vítima estava sendo agredida, iria descer da motocicleta para interferir, mas viu que o amigo estava armado. O motociclista alega não ter informado a polícia sobre o crime por morar em uma comunidade e que isso poderia gerar algum problema na vizinhança. A vítima disse que ficou aliviada quando soube da prisão do ex-companheiro. Foi a primeira noite que eu consegui dormir em paz. Foi a primeira noite que eu relaxei de verdade, que eu não acordei chorando de madrugada, porque para mim tem sido um pesadelo conviver com isso. A denúncia ainda é a melhor maneira de garantir segurança às vítimas de violência doméstica e relacionamentos abusivos. A jovem, baleada pelo ex-companheiro, pensou em procurar a polícia diversas vezes, mas por medo acabava desistindo. Ela se arrepende de não ter feito isso antes. Na primeira agressão eu já tinha que ter largado, já tinha que ter saído fora e denunciado ele, né? Mas ele sempre foi muito agressivo. Então, tipo assim, ele falava de uma forma que me passava um certo medo. Então eu tinha muito medo dele. Você espera que ele continue preso? Com certeza, de alguma forma ele tem que pagar pelo que ele fez. O relato dessa jovem é um pouco do relato do que a gente sempre fala aqui, né? Esses transtornos de personalidade têm que ser sempre denunciados, né? A advogada que defende Pedro Henrique de Freitas, Jéssica Dantas, disse que entrou com um recurso para que o jovem responda pelo crime em liberdade e que ele está colaborando ali com as autoridades. O advogado do rapaz da moto, ouvido hoje pela polícia, Cassiano Figueiredo, afirmou que o cliente se apresentou espontaneamente na delegacia e que, apesar de ser amigo de Pedro, não imaginava que ele estivesse armado e não sabia das intenções dele. A defesa alega também que o jovem não teve participação no crime e está à disposição para quaisquer esclarecimentos.